Bom, gente, chegamos aqui nesse forno super longo, vocês podem ver, eu não sei quantos metros tem, o Kylian vai falar pra gente. E aqui dentro que são colocadas as peças depois de passar por aquele processo de esmaltação. E elas entram por aqui e saem por lá prontinha. Mas quem vai falar bem isso aqui é o Kylian. Kylian, conta pra gente toda essa maratona que é feita aqui. Bom, o forno, ele é o coração de uma indústria cerâmica. Então, é a parte principal que é onde realmente ocorre uma transformação estrutural da peça, transformando o barro em cerâmica. Legal. Então tudo que sai do forno não volta mais ao estado original. Certo. Tá? No caso do nosso forno, a gente trabalha com forno tipo túnel, então é um forno contínuo. A entrada das peças ocorre um vagão desse aqui aproximadamente a cada 15 minutos. É assim que elas entram dentro do forno? É assim que elas entram nessas dentro do prateleiras forno. E nessas prateleiras. Elas queimam aqui dessa forma? Exatamente. Ah, legal. E cerca de 17 horas depois, elas saem do outro lado do forno. Já totalmente queimada? Já totalmente queimada. E nesse processo você já coloca ela aí com o esmalte, ou primeiro queima e depois você passa de novo? No caso da nossa produção, ela já vai para o forno com o esmalte. Ah, numa única passagem? Numa única passagem. Ah, tá. Então ela entra aqui a temperatura ambiente, ela sofre uma curva de queima, então o acréscimo de temperatura é bem gradual. Ok. Chegando mais ou menos na metade do forno, aproximadamente 1.300 graus, e depois um decréscimo de temperatura gradual até que a gente consiga tirar a peça do forno do outro lado. Por isso que o forno é longo, porque ele vai aumentando a temperatura, sobe, depois vai diminuindo a temperatura até sair do outro lado. Exatamente. Para ela não ter algum choque térmico, seria isso? Exatamente. Ah, legal, bacana. E no outro lado já é possível pegar as peças ou ainda tem que esfriar um pouco? Ainda tem que esfriar um pouco, ela sai relativamente quente. Tá certo. E depois dessa saída, Kylian, existe alguma aferição dimensional, se for necessário, ou não precisa? Vamos supor, no gargalo do growler. No gargalo do growler não é necessário fazer, porque como a gente trabalha com a tampa, com a borracha, o que pode haver aqui de diferença de medida, a borracha cobre, então ele acaba não tendo a necessidade. No caso, eu posso ter em alguns produtos, eu posso ter que ter essa aferição. Mas isso daí é feito no próximo processo, onde é feita a classificação das peças. No caso da cerâmica, não é feito nada por amostragem. O controle de qualidade pós-forno é feito em 100% das peças. 100%? Então aí eu teria a capacidade de aferir se a peça está dentro do padrão ou não, dependendo 100%. Do que a gente for produzir. Legal. Vamos supor que eu queira fazer um frasco. Vou falar para quê? Vamos supor que a gente queira fazer um frasco para perfumaria. Um frasco de rosca, ou um frasco que tenha uma terminação até parecida com essa, que é para recrave de válvula aerosol, spray. Sim. É possível você manter uma aferição, um dimensional com dimensão para mais ou para menos, uma tolerância? Você consegue trabalhar dentro de alguma tolerância? Alguma tolerância eu vou precisar ter, porque alguma variação a cerâmica acaba tendo. Com certeza. Mas a gente consegue trabalhar dentro de uma tolerância bem pequena. Certo. Para falar em números vai depender da peça que a gente vai trabalhando, eu teria que ver a peça. Mas a gente trabalha com esse tipo de coisa. Daí a gente faz a aferição pós-queima também. Nada como pegar um projeto, trazer para você avaliá-lo e junto com o seu pessoal verificar o que pode ser feito ou não dentro das características desse projeto em relação à terminação ou recrave. Exatamente. Isso? Legal. A gente já fez projetos de recrave para perfume, então não tem problema nenhum. Bacana, olha aí, gente. Eles já fizeram projetos para perfumaria. Bom, Kylian, vamos agora para o final para verificar como ficam? Vamos lá, gente, nos acompanhe. Backtalk, tudo sobre todas as embalagens. Nos escrevam, passem para a gente as suas necessidades e o que vocês gostariam de ver, além das matérias que nós estamos postando. Vamos lá. Bom, gente, chegamos aqui no setor de decoração, na área de aplicação de decalque. É isso mesmo, Kylian? Exatamente. A gente basicamente utiliza 3 processos de decoração. Um seria a pintura com aerógrafo, quando a gente quer cores chapadas numa peça inteira. Outra seria o filetes feitos com pincel. Certo. Então isso é utilizado muitas vezes se você quer fazer um filete em ouro ou filete em platina. Que legal. Mas grande parte das peças é feito com a aplicação de decalque. Então o decalque ele é uma impressão, serigrafia comum, porém ela é feita com tintas especiais e sobre um papel gomado. Certo. Então esse papel não absorve
não absorve a tinta. Certo. Quando a gente molha esse papel, essa película de tinta se solta do papel e essa película que nos interessa para aplicar sobre a peça. Que fica sobre a peça, e essa película de tinta que fica sobre a peça, ela depois, essa peça com a película é levada ao forno ou não? Depois ela é levada novamente ao outro forno, certo, com uma temperatura um pouco mais baixa, na faixa de 800 graus, para daí você ter você fundir as tintas no esmalte cerâmico. Seriam pigmentos cerâmicos? São uma espécie de pigmentos sobre esmalte que a gente chama. Então ele não são iguais aos pigmentos utilizados para fazer as cores do esmalte, mas são pigmentos cerâmicos também, só que para temperaturas mais baixas. Que se fundem com a peça depois. Que se fundem com a peça depois. E esse decalque, ele apresenta a mesma decoração, a mesma cor, ou ele muda quando vai ao forno? Antes e depois da queima ele tem uma mudança. Certo. Mas depois da queima ele tem um padrão de todas as peças serem iguais. E vocês controlam esse padrão de cor? Existe assim um padrão ideal, máximo e mínimo? Sim, ou não tem precisa? controle sobre todas as etapas do processo. Killian, eu estou vendo que ela aplica o decalque, né? Sim. Da decoração que é feita pelo cliente. Ele manda a arte, você manda fazer? Ou ele tem que se virar? Como é que funciona? A gente trabalha de todas as formas. Tem cliente que manda uma arte pronta e a gente só faz, vamos dizer, só manda fazer o decalque e a aplicação na peça. E tem clientes que a gente acaba entrando no processo de desenvolvimento junto. Esse tipo de decalque é um fornecedor exclusivo, não é um... Porque eu não sei se qualquer fornecedor faria esse tipo de decalque. Existe um fornecedor exclusivo para isso? A gente tem um parceiro nosso que produz esses decalques. A grande diferença do decalque que a gente adquire é justamente que a gente consegue aplicar sobre peça com relevo. Então ele tem que ter, a tinta tem que ter uma certa elasticidade para você conseguir fazer isso. Então realmente é muito difícil achar quem faça isso no mercado. Eu acho que eu sei do que você está falando. São aquelas canecas de cerveja que tem relevo, as pessoas, casinha e tudo mais. Esse decalque, ele se adapta com essa diferença de altura de relevo? A tinta tem que se esticar junto, ela não pode partir. Então, vamos pegar um exemplo, se você tiver uma bexiga e você escrever na bexiga e você esticar ela, a tinta fica toda partida. Então, no caso desse decalque, ele tem que suportar isso aí, até um certo ponto, né? Mas ele tem que suportar esse esticamento sem partir a tinta. Ela tem que ser elástica, né? Ela tem que se conformar de acordo com o relevo. Exatamente. Muito bacana. E depois daqui vai para o forno? Depois daqui vai para mais um forno para queima. Tá certo. E é só colocar na água? Quando a gente coloca na água, ele sai essa película de tinta, que é o que nos interessa. Parece aqueles decalques normais, né? Parece de decalque que usa em várias outras coisas, só as tintas são diferentes. Killian, isso é um castiçal, né? Não, na verdade isso aqui é um roche. Roche. Usado para fumar narguile. Narguile. Mas o que eu quero saber é o seguinte, isso aqui é uma pintura ou é ouro de verdade? Porque eu vejo aqui muita possibilidade de utilizar esse tipo de acabamento para tampas. É ouro? Na verdade, assim, isso aqui é um lustre à base de ouro. Então, no lustre original, ele tem cerca de 10 a 12% de ouro. Ah, tá vendo? Que depois, é ouro mesmo. Depois de aplicado na peça, o que fica na peça é basicamente ouro. Ah, legal. Então, a gente realmente está trabalhando com ouro na peça. Então, gente, olha só, para o pessoal aí da área de tampas, fazer uma sobretampa com o formato que se quiser, porque dá para fazer o que imaginar. Orgânico, geométrico, mas com acabamento assim. É possível fazer prata também ou não? Também é possível. Prata e dourado é de ouro. Muito legal isso aqui. Vamos lá para o outro departamento. Estamos agora em outro setor de decoração. Killian, explique pra gente, eu estou vendo que a menina está usando aerografia. É isso mesmo? Exatamente, aqui a gente faz a pintura nas peças sobre esmalte. Então a gente utiliza de aerógrafo para quando a gente quer fazer uma peça inteira de uma só cor ou algum detalhe mais chapado que a gente não consegue fazer com o decalque. Tá certo. E depois dessa pintura, a peça é levada ao forno ou não precisa? É levada ao mesmo forno que são levados os decalques. Ah, tá. Então já é um pigmento parecido com o decalque, só que é em líquido, provavelmente. Na verdade, ele é praticamente o mesmo, só que na forma líquida, né? Ah, então, bacana. Usa os mesmos pigmentos, só utiliza o veículo diferente para se conseguir fazer com aerógrafo. Com a habilidade do profissional que usa o aerógrafo, seria possível fazer degradês? É mais complicado, que realmente você depende do ser humano para fazer, mas é possível. Depende do grau de degradê que a gente está falando. Só que por ser uma atividade manual,
não dá para você ter assim uma igualdade em todas as peças que forem solicitado esse tipo de degradê. Tá, isso deve ser, ficar claro para o cliente. Exatamente. Tá bom, gente. Agora daqui para que setor nós vamos? Agora a gente vai ver o forno de queima da decoração, que é onde a gente queima os decalques e queima as peças pintadas aqui. Então agora nós vamos para a queima da decoração das peças pintadas, aerógrafo, e também aquele pessoal que fez toda a decoração com decalque. Vamos até lá. Obrigado. Obrigado. Kylian, agora nós estamos, acho que no processo final, né? As peças foram decoradas por aerógrafo, por decalque, e depois daqui para onde elas vão? Depois daqui elas passam por mais esse forno. Então aqui é a entrada do forno de decoração. Nesse caso a gente trabalha com forno elétrico, porque a gente consegue um controle melhor da decoração com o elétrico, enquanto que o outro era a gás. Ok. E a partir daqui, saindo desse forno, as peças estão prontas. E demora 17 horas? Não, esse forno aqui são 6 horas e meia. Ah, 6 horas. Aqui já e a temperatura é bem mais baixa, que são cerca de 800 graus. 800 graus. E no final sai totalmente finalizada, esmaltada, como se fosse vitrificada. Ainda tem peças que precisam passar algumas vezes por esse forno por ter decorações diferentes na peça, mas basicamente, em geral, as peças saem prontas. Só uma dúvida aí, se existe, eu posso fazer uma decoração esmaltada que fique brilhante e posso fazer uma que fique fosca também? Pode também. Ah, tem acabamento. Daí normalmente a gente trabalha já no esmalte, a gente consegue trabalhar brilhante e fosco. Legal. E consegue trabalhar no decalque também brilhante e fosco. Então a gente pode conseguir brilho e também fosco. E eu posso utilizar dos dois recursos, uma peça com fundo brilhante e uma parte de relevo dela fosco, ou não é possível? É possível também. Olha aí, gente, dá para fazer várias... E além do fosco e brilhante, você consegue alguns tons de cor metalizada também. Ah, que bacana. Então tem bastante. O universo é grande de exploração. O universo é bem grande para explorar. Ah, legal. Vamos até o final, então? Vamos lá. Chegamos agora na cereja do bolo. Kylian, vocês utilizam realidade aumentada em seus produtos? A gente utiliza realidade aumentada num growler que a gente fabrica. A gente utiliza realidade aumentada nos nossos catálogos de produto. A gente tem, que bacana. Tem tudo isso para ajudar a força de vendas. Mas acho que a Juliana pode explicar melhor um pouco sobre a realidade aumentada no growler. Vejam só, gente, que bacana. Explica pra gente, Juliana. Ju, mostre pra gente a realidade aumentada. Bom, aqui a gente tem um growler onde a caveira ganha vida com a realidade aumentada. Que bacana, gente. Muito interessante. Vocês já estão usando isso há muito tempo? Nós iniciamos esse ano com a realidade aumentada, tanto nos produtos como nos catálogos, como o Kylian mencionou, né? Esse é de um cliente ou é de vocês? Esse é nosso de linha. Ah, de linha? E os clientes já viram? Já viram. Ah, logo você vai ter bastante pedido. É muito bacana, gente. Gente, vejam só. Nós temos aqui uma garrafa com rosca, com terminação e uma sobretampa e um inserto. Então é possível sim atender às especificações de vedação, de fechamento. E olha só que interessante, sobretampa de cerâmica pintada e o inserto com uma rosca, que é colada aqui dentro, e com uma vedação, um anel de vedação. Muito bacana, olha só a rosca, que perfeição. Kylian, mostre pra gente como é o processo de fechamento e vedação do growler, porque eu percebi que a vedação deve ser muito eficiente. Então como a gente viu no início do processo, a gente trabalha confeccionando o growler e a tampa separados. Certo. E aqui a gente consegue com essa peça de arame fazer o fechamento perfeito da peça. É uma pressão que imprime sobre a borracha que veda. Que veda ela. Muito bacana, faz com que né, você gente? possa abrir e fechar diversas vezes, mantendo sempre a ideia do growler, que é você ter uma garrafa retornável e recarregável. E todos os growlers têm esse tipo de fechamento? Todos os growlers têm esse tipo de fechamento. Bom, gente, finalizamos aqui a matéria com a cera Flame. Foi muito interessante, aprendi muita coisa aqui. Eu tenho a agradecer o Kylian sobre a facilidade de nos atender, de explicar todo o processo de produção, dos moldes e de decoração. Continue acessando o nosso canal, inscrevam-se e vão nos acompanhando. Kylian, você tem mais algum detalhe, alguma coisa a dizer? Na verdade, gostaria só de deixar claro que a gente está aberto a qualquer tipo de projeto. Ah, isso é importante. Então, a gente faz projetos especiais, desenvolvimentos com qualquer formato, basicamente, que seja possível fazer em cerâmica. É a cereja do bolo aqui, ó. Bom, finalizamos aqui todo o processo de produção, fabricação. PEC Talk, tudo sobre todas as embalagens. Inscrevam-se em nosso canal, nos acompanhem. Um abraço a todos.